Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem se sentar, por favor. Hoje, domingo, dia 15 de setembro, teremos hoje festa Nossa Senhora das Dores, padroeira da nossa capela. Temos missa solene às 9h30 da manhã, seguida da procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Teremos também missa rezada às 17 horas e ofício do Rosário às 18h30. Bem, gostaríamos de agradecer pela jornada de ontem, pelo almoço também. Gratidão e devoção também a Nossa Senhora das Dores pelas graças imensas que ela tem alcançado para todo o nosso apostolado e a cada um de nós. Prezados, há um tempo atrás era a missa de domingo em Albis, o domingo depois da Páscoa, e nós falávamos que ninguém existe por acaso, que ninguém está neste mundo por acaso, de que ninguém foi criado por acaso. E vocês sabem que existe uma tendência entre muitas pessoas de pensar, pelo menos de modo implícito, que as pessoas elas vão surgindo nesse mundo e à medida que elas vão nascendo, Deus tem o trabalho de realocá-las, de encontrar alguma função para elas. Isso é absolutamente falso, isso aqui. Nós já falamos mais de uma vez isso daqui, de que Deus não deixa ninguém vir a este mundo de maneira aleatória para depois ele pensar, bem, agora deixa eu arranjar alguma coisa para essa pessoa fazer. Não é desse jeito. E por causa disso nós falávamos que Nossa Senhora foi criada também com um propósito muito particular, a de ser a mãe universal de todos, de Deus em primeiro lugar e de cada um de nós em seguida, dos anjos e dos homens. Nossa Senhora também é mãe dos anjos, né? E toda a vida de Nossa Senhora foi uma formação em vista disso. Todas as graças que ela recebeu, todas as coisas pelas quais ela teve que passar, todas as coisas que a providência fez ela passar, eram em vista de fazer com que ela fosse uma perfeita mãe de todos. E o ponto alto da vida de Nossa Senhora, com relação à maternidade divina dela, foi a paixão de Jesus Cristo, as dores dele, a morte dele na cruz e ela estar ali com ele. Vocês sabem que, falo isso a título de comparação, quando Platão tem um diálogo, chama Fédon, que trata da imortalidade da alma. E esse diálogo se passa nos últimos dias de Sócrates. Ele está preso, injustamente acusado de corromper a juventude, coisa que era o oposto que ele fazia, né? E ele tem um diálogo longo com seus discípulos a respeito da imortalidade da alma. E uma hora ele dá uma repreensão nos alunos dele ali, porque eles estão assim, acabrunhados de dores por causa da bárbara injustiça que estão fazendo com Sócrates. Ele passou a vida inteira se dedicando a formar a juventude para pensar, para conhecer a verdade, para conhecer a essência das coisas, para terem definições lúcidas, para que eles não fossem enrolados em discursos sofistas de políticos enganadores e que arrastassem eles também para uma vida imoral, seja na inteligência, seja no comportamento. E ele é condenado por corromper a juventude. E os discípulos, os alunos de Sócrates estão assim embasbacados. Platão teve tanto nojo disso que ele nem foi. Ele deu a desculpa de que ele estava doente, mas o fato é que ele devia estar assim nauseado com tanta injustiça. E ele nem apareceu lá. O relato dele é baseado no que os outros amigos dele contaram, porque ele não viu. Ele não teve estômago para estar lá, tamanha injustiça. E Sócrates dá um puxão de orelha nos alunos dele, falando assim: mas vocês não entendem que eu trabalhei toda a minha vida para esse momento aqui? Que toda a filosofia, todo o trabalho da minha vida, bem, era um pagão, não tinha Jesus Cristo, né? Então ele se limitava à filosofia dele, mas já é bastante coisa. Espero que Deus tenha lhe dado a graça suficiente para se salvar, necessária para se salvar, né? Mas o fato é que ele fala assim: eu passei toda a minha vida, não só para ter erudição, não só para ter verdades e para dar aula para vocês, mas a filosofia é muito mais do que isso, ela é uma preparação para morrer. E toda a minha vida durante toda a minha vida eu me trabalhei, eu me formei para esse momento aqui. Por isso ele estava sereno e os alunos dele desesperados, porque eles ainda não haviam entendido o que era ser filósofo. Bem, nós somos cristãos, é muito mais do que isso. Ser só filósofo não basta para se salvar. Mas eu falo isso aqui a título de comparação, para servir de modelo um pouco mais acessível para nós, do que foi a vida de Nossa Senhora e o que deve ser a vida de cada um de nós. É uma preparação para esse momento em que nós morreremos.
E Nossa Senhora passou a vida inteira dela tendo as graças que ela recebeu, o que a providência fez ela passar, para que ela pudesse ser perfeitamente formada para o momento da morte do filho dela, que foi também a morte dela, né, a morte sobrenatural dela, né? Isso aqui é só uma comparação com Sócrates, enfim, para ajudar a entender como Nossa Senhora, aos pés da cruz, foi o ponto alto da vida dela. Sabe que quando Simeão, a Sagrada Escritura, ela relata de maneira muito concisa, de maneira muito enxuta as coisas, né? Quando Jesus Cristo está na cruz, ele fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o começo do Salmo 21. Né? Ali, não foi só essa frase que Jesus falou, ele recitava o Salmo 21 na cruz. Né? E vejam só que honra, né? Um livro escrito 1000 anos antes de Jesus Cristo, por Davi, que era usado ali por Jesus Cristo, era um livro sagrado, inspirado por Deus, usado como oração a ser dita no Calvário. Já vamos iluminar um pouco mais na nossa mente o que é o Calvário. Né? E também por que eu falo isso? Porque a Sagrada Escritura, então, ela tende a falar as coisas de maneira muito enxuta. E quando Simeão, lá quando Nossa Senhora foi apresentar Jesus Cristo no templo, fala assim, que Jesus Cristo o filho dela seria um sinal de contradição entre as pessoas, ele ia manifestar o coração das pessoas que pareciam virtuosas, iam manifestar um coração podre, e pessoas que pareciam desprezíveis, a vida de Jesus Cristo ia dar ocasião para essas pessoas manifestarem um coração de natureza bastante diferente, um coração puro, ou então arrependido sinceramente dos seus pecados, como Santa Maria Madalena foi o caso, por exemplo, ou São Dimas, né, o bom ladrão. Enquanto que pessoas tidas como de grande virtude manifestaram um coração péssimo. Né? Então, a vida de Jesus Cristo foi marcada por isso. E ele fala que uma espada atravessaria a alma dela. Né? São Lucas provavelmente já foi bastante conciso aí. O profeta Simeão deve ter falado tudo de maneira muito clara o que aconteceria com ela. E ela, a gente sabe por Santa Brígida, se não me engano, como Nossa Senhora diz, como ela passou desde então, a partir desse momento, até o final da vida dela, com o coração dela sofrendo por causa disso. A vida dela não foi uma vida normal, amena, tranquila, com momentos de preocupação, como quando ela ficou sem Jesus Cristo ali, perdido durante 3 dias em Jerusalém, nada disso. A partir desse momento, ela diz que ela nunca mais teve um momento sem dor no coração dela, até o fim da vida. Né? E o Calvário não era simplesmente a morte de um homem justo, é o caso de Sócrates. A morte de um homem justo, condenado injustamente, acusado, condenado. Não era Deus e homem mostrando só o quanto Ele nos amava, não era isso. É necessário se dar conta que é exatamente isso que o Calvário é. O Calvário foi o sacrifício oferecido pelo sacerdote supremo, Jesus Cristo, vítima perfeita, Jesus Cristo, pelo gênero humano, pelo perdão dos pecados de Adão até o fim do mundo, sacrifício eterno, definitivo do Novo e Eterno Testamento. E ele é repetido todos os dias em cada missa. Isso foi o Calvário. Por isso eu falei para as crianças no 4º ano, nas aulas de formação católica, né? Por que na missa se utiliza palavras em latim, é a maior parte da nossa missa, palavras em hebraico, amém, aleluia, sabaoth, e palavras em grego, Kyrie eleison, né? Christe eleison, porque são as palavras que estavam sendo usadas no sacrifício do Calvário. E a missa e o Calvário são a mesma coisa, com 2 diferenças acidentais. Não tem derramamento de sangue aqui, Jesus Cristo não merece mais nada aqui, já mereceu, agora Ele aplica as graças para nós. Mas as línguas que foram usadas no Calvário são usadas aqui. E aqui é o sacrifício do Novo e Eterno Testamento, aqui é a missa, o santo sacrifício da missa, que vai durar até o fim do mundo, e que nada mais é do que a colocação o tempo inteiro, a cada vez que acontece, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz não foi só a morte de uma pessoa injustiçada, de um Deus que mostrou ali, pelo tamanho da injustiça que ele quis tolerar, o quanto Ele nos amava. Era um ato religioso. Nossa Senhora sabia muito bem disso daqui. Nossa Senhora não era ignorante das coisas, hein? Nossa Senhora sabia exatamente o que ela estava fazendo ali, o que estava acontecendo. Era o sacrifício definitivo pelo perdão dos pecados de Adão até o fim do mundo. Sacrifício imutável, sacrifício definitivo. Todos os outros sacrifícios iam ser abolidos
e tudo ia ser substituído definitivamente pela entrega do corpo e do sangue de Jesus Cristo à Santíssima Trindade. E Nossa Senhora sabia o que ela estava fazendo ali. E toda a vida dela, as graças que ela recebeu, as coisas pelas quais ela passou, foram em vista desse momento, para que ela pudesse estar ali, em pé, no ato supremo de culto do gênero humano oferecido pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, e vítima perfeita, ele mesmo, Jesus Cristo, pelo perdão dos pecados, a Santíssima Trindade. Nossa Senhora sabia muito bem o que ela estava fazendo ali, não duvidem disso. Ela não era tola. E Nossa Senhora é alguém absolutamente toda inteira, absorvida em Deus. Ela nos ama, mas é por causa de Deus. Ela não tira os olhos de Deus, nunca tirou nem por um instante. Ela é tão absolutamente absorvida em Deus, que a sua obstinação com relação a nós é a salvação da nossa alma em Deus. E o momento da maior glória de Nossa Senhora, atenção aos termos que eu vou usar, o momento mais glorioso de Nossa Senhora foi aos pés da cruz, não foi a Assunção. A Assunção foi o momento de maior honra dela, porque honra é o reconhecimento público da excelência de alguém. No momento em que ela passou dessa vida para outra, de maneira eclatante em francês, de maneira assim impressionante, de maneira radiante, né? Com a glória, com a honra dos anjos em torno dela, etc. Foi o momento mais honroso da vida dela, o reconhecimento público diante das pessoas que estavam vendo aquilo ali, da excelência de Nossa Senhora, o momento mais honroso da vida dela. Mas o momento de maior glória dela foi estar diante da cruz em perfeita virtude. Esse aqui foi o momento de maior glória de Nossa Senhora. Estar diante da cruz em pé, em perfeita virtude. Foi o evento mais glorioso da história da humanidade. Nossa Senhora estar em pé, aos pés da cruz, em perfeita virtude. Foi quando se manifestou a todo mundo que olhava ela, a sua perfeita excelência. Desde toda a criação não havia sido dado para Deus nenhum ato de maior virtude do que Nossa Senhora estar aos pés da cruz, e todo mundo que via ela devia ficar impressionado com o que estavam vendo. Sabe que bem, muitas coisas a Sagrada Escritura ela não relata, porque é necessário refletir, não tem muito como relatar, né? Imaginem se alguém pegasse uma criança inocente, um recém-nascido, os filhos menores de vocês, e começasse a flagelá-los, e a bater no rosto deles, e a crucificá-los e humilhá-los. Vocês imaginem o tamanho da revolta que vocês teriam. Também, é o filho de vocês, mas quem não fosse pai dessa criança ficaria espantado com a brutal injustiça, uma pessoa inocente sofrendo aquilo, na mão de pessoas sem piedade nenhuma, sem uma gota de piedade, sem uma gota de remorso. E Jesus Cristo, que é mais inocente que o seu filho, nem pecado original Jesus Cristo teve. O que é que as pessoas deviam ver? O que é que elas deviam pensar? O que devia passar na cabeça delas ao verem a inocência em pessoa passando pelo que ela passava? Uma pessoa com um mínimo de bom senso devia ficar espantada com o tamanho da injustiça que ela estava vendo. E do mesmo modo, de maneira semelhante, pelo mesmo princípio, o que as pessoas deviam imaginar, o que devia passar na cabeça delas, melhor dizendo, ao verem Nossa Senhora aos pés da cruz? Devia ser um espetáculo impressionante. A manifestação da excelência de Nossa Senhora, né, da perfeita virtude dela. Isso aqui devia ter impactado a todos, né? E ela sabia exatamente o que ela estava fazendo ali, cooperando com a redenção do gênero humano num ato religioso de culto. Ela não estava simplesmente entregando para Deus os sofrimentos pessoais dela, como se tivessem feito uma injustiça com a pessoa dela ou com a pessoa do filho dela que tivesse caráter privado. Nada disso. Ela sabia muito bem que ela estava ali cooperando com um ato religioso de culto universal do gênero humano, dado pelo sumo sacerdote à Santíssima Trindade, definitivamente. O ato de culto do Novo e Eterno Testamento. Era exatamente o que estava acontecendo ali. E sabem que o quanto Deus, ele
confia nas pessoas, vamos dizer assim, o tanto quanto elas se mostram dignas de confiança. E vocês podem imaginar o quanto que Deus dá de confiança para uma pessoa, Nossa Senhora, que nunca o ofendeu. Justamente o momento de maior honra de Nossa Senhora, que foi ser elevado ao céu, manifestava o quê? Uma pessoa que passou por toda essa vida sem jamais ter cometido um só ato de pecado. Nós aqui, todos nós já cometemos pecados maiores ou menores, que seja, mas Nossa Senhora jamais cometeu a menor falta. Ela sempre fez o ato mais perfeito possível naquela situação. E ela foi crescendo de maneira exponencial nessa perfeição, jamais tirando os olhos de Deus. E tudo isso em vista do Calvário, dela chegar a ficar em pé no Calvário, para estar ali junto do sumo sacerdote, oferecendo o culto, o ato de culto, de sacrifício eterno do Novo Testamento, né? Do Novo e Eterno Testamento. E Deus, Ele confia nas pessoas tanto quanto elas se mostraram dignas de confiança. E bem, todos nós aqui temos motivos para que Deus tenha menor grau, uma falta de confiança em nós. Com Nossa Senhora não é assim. Porque não só ela não passou toda a vida dela sem pecar, e o momento ali justamente de honra dela foi esse reconhecimento público no momento da assunção dela, esse reconhecimento de que ela jamais ofendeu, mas ao longo da vida dela, ela foi correspondendo às graças de tal modo que no momento mais dramático de Jesus Cristo, no momento em que ele era abandonado por todos, no momento em que ele sofreu mais, ela estava com ele. Vocês podem imaginar que cena impressionante que era isso daí. E ela estava com ele e, portanto, Deus a viu nela alguém digno de total e absoluta confiança. Ela jamais o abandonou. Eu faço uma comparação que vai ser muito claro para vocês entenderem. Vocês imaginem um casamento em que não tenha percorrido todo o percurso de vida dos cônjuges, que não tenha nunca havido um ato que permitisse que o outro ficasse decepcionado com o cônjuge. Um ato de desconfiança, um ato de alguma coisa que desse razão de mágoa ou de falta de confiança. Pois bem, essa foi a vida de Nossa Senhora em relação a Deus, uma esposa perfeita de Deus. E, portanto, Nossa Senhora, bem, onde é que eu quero chegar com isso? Porque isso foi, vamos dizer assim, selado, isso foi definitivamente comprovado no momento da crucificação de Jesus Cristo. Vendo que Deus viu Nossa Senhora estar em pé, aos pés da cruz, em perfeita virtude. E o que eu quero dizer com isso, então, nossa conclusão, é de que Nossa Senhora das Dores tem um papel capital na nossa salvação, na nossa fidelidade para com Deus, nas vitórias sobre os nossos pecados habituais, sobre nossas trevas interiores, sobre nossas infidelidades com Deus, de que a devoção à Nossa Senhora das Dores, e eu acho que é uma honra a gente ter o título, a Nossa Senhora das Dores como padroeira da nossa capela, é realmente, ela é um título de Nossa Senhora que realmente assegura a salvação das pessoas, porque vocês podem confiar, vocês sabem que a perseverança final é uma vida de virtude e de perseverança na graça, é uma coisa que vocês devem pedir a Deus todo dia de maneira devota, piedosa, sincera, de coração mesmo, né? Vocês tenham confiança, vocês sabem que Deus não tem como dar essas coisas para nós de maneira, vamos dizer assim, sem que nós tenhamos pedido. Deus condiciona a nossa salvação, Deus condiciona a nossa perseverança final a termos pedido todos os dias essas coisas. É por isso que rezar o terço é absolutamente capital. Rogai por nós agora e na hora da nossa morte, ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, etc. Pai nosso que estás, livrai-nos do mal. Pedir todo dia isso, 50, 100, 150 vezes, garante a nossa salvação, não por mérito nosso, mas porque Deus leva em consideração as nossas orações apresentadas por Nossa Senhora a Ele. Isso, o grau de confiança que Deus tem em relação a alguém, ao quanto de fidelidade, o quão fiel essa pessoa se mostrou em vida. Deus tem uma total confiança em Nossa Senhora, Deus concede tudo o que ela pede. Vocês sempre rezem um terço todo dia e tenham, sobretudo, uma particular devoção a Nossa Senhora das Dores, que obtém de Deus as graças da salvação da nossa alma. Vocês tenham confiança, vocês tenham absoluta convicção de que, enquanto Nossa Senhora não tirar os olhos sobre vocês, vocês têm a salvação de vocês assegurada. E vocês devem procurar, então, ter cultivar cada vez mais uma devoção à Nossa Senhora das Dores, cada vez mais piedosa, de coração mesmo, diária, cotidiana, filial,
sem desânimos, né? E o desânimo deve ser uma palavra, deve ser um palavrão na vida de vocês, né? Jamais deveria ter alguma brecha para ter esse tipo de coisa na cabeça. Mas vocês cultivem uma devoção sincera, franca, honesta a Nossa Senhora das Dores. Ela é o título de Nossa Senhora que realmente Deus vê Nossa Senhora das Dores como aquela em que Ele pode confiar absolutamente. O que ela pedir para Ele fará. E vocês cultivem então essa devoção. Ela tem um papel capital na santificação das almas. A obsessão de Nossa Senhora por causa de Deus, ela não tira Deus dos olhos dela um instante, né? É a salvação da nossa alma em Deus. E é para isso que ela foi criada, sobretudo no momento em que ela estivesse no Calvário, ela fosse consumada em graça, em perfeita virtude, para, diante de Deus, assegurar nossa salvação. Eu acho que é realmente uma honra que a nossa capela tenha esse título. Insisto muito, agradecemos muito a Nossa Senhora por todas as graças que ela dá para o nosso apostolado, para cada um de vocês, dos padres aos filhos menores de vocês. Cultivem essa devoção, honrem essa devoção, façam dela uma devoção visceral na vida de vocês e vocês terão a salvação de vocês assegurada, né? Nossa Senhora foi realmente formada por Deus para cuidar da salvação de cada um de nós e tenham uma vida de familiaridade com Nossa Senhora das Dores. Vocês terão a salvação de vocês assegurada, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.